Bom, então nós concluímos a primeira parte desse documentário, né, onde vimos a questão da meteorologia física, foi o nosso primeiro tópico. Agora nós vamos para um segundo ponto, que é dividido em, primeiro tópico, contrails podem persistir no céu. Número 2, ciência dos contrails. Número 3, rastros falhados. 4, condensação aerodinâmica. 5, alijamento. 6, vórtex. E 7, rastro triplo. Nós estaremos investigando aí esses elementos para compreender melhor como que funciona essa questão da condensação. É uma ciência complexa, tá certo? É uma ciência vasta, complexa. A literatura científica sobre esse assunto beira 70 anos já. Então é um assunto vasto de como que se comportam os fenômenos de condensação atmosférica, que envolve também as famosas contrails, que são a condensação gerada pelos aviões em altura de voo comercial, né? Os aviões comerciais em geral, com aviões a jato, né? Que geram as famosas trilhas de condensação. Mas de uma forma geral, o fenômeno condensação atmosférica é muito mais extenso do que a condensação de escapamentos de aviões comerciais. Existem outros tipos de condensação. Essa ciência dos rastros de condensação e da própria condensação atmosférica, ela é vasta. Primeiro ponto que a gente tem que ter. Então, a gente vai começar aqui quebrando o primeiro dos mitos, que basicamente é o alicerce de toda a teoria dos chemtrails. É o primeiro ponto que qualquer pessoa que entrar na internet e acessar chemtrails vai cair nesse primeiro ponto. É o alicerce de tudo. É a ideia de que, a afirmação de que contrails, ou seja, rastros de condensação, não podem persistir no céu. Eles são curtos e eles se dissipam em questão de segundos. Essa é a teoria. Então, o rastro curto seria um contrail, ou seja, condensação de água. E o rastro longo, que se expande e permanece no céu, seria o rastro químico da conspiração climática global. Essa afirmação, que é basicamente o que sustenta toda a teoria dos chemtrails, claro que existem vários alicerces, mas esse é um dos alicerces mais fortes. A ideia de que contrails não podem persistir no céu por mais do que alguns segundos. Bom, será que isso é verdade? Será que de fato essa alegação da internet é verdadeira? Bom, vamos então buscar as respostas na literatura, nos anais, né, na literatura científica que temos aí, que beira já o estudo da formação de nuvens e da condensação atmosférica. É um estudo que já tem mais de 50 anos, beira seus 70 anos esse tipo de estudo. Então já existe uma vasta literatura que registra e documenta esses fenômenos de condensação atmosférica há mais de 70 anos. Então, é na literatura que nós vamos encontrar as respostas. Então, gente, essa figura aqui é a que normalmente encontramos na internet, né? A figura que mostra dois rastros, né? Um rastro mais longo, que seriam os chemtrails, né? Os rastros químicos, e um rastro mais curto, né? Que seriam os contrails. É a ideia de que os rastros longos seriam os rastros de condensação química, né? Então, onde é que está a verdade? Vamos procurar aqui, dar uma olhada na literatura científica, né? Começando pelos livros mais recentes e vamos indo até os livros mais antigos. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o que a gente pode ver aqui, ó. Tá dizendo ali, ó, contrails podem evaporar rapidamente ou persistir e crescerem, se tornando folhas de cirrus clouds, ou seja, nuvens cirrus. Afirmação do primeiro livro. Vamos para o segundo livro, o manual de Peterson, de 1981. E o que nós encontramos ali? Vamos dar uma olhada. A mesma coisa vai ser encontrado escrito, quer ver?
Algumas vezes eles são efêmeros e se dissipam rapidamente, tanto quanto se formaram. Em outras vezes, eles persistem e crescem tamanho suficiente para cobrir uma parte substancial do céu com uma folha de cirrus stratus, ou seja, a afirmação bem parecida com a do livro anterior, né? E vocês podem perceber que isso vai se seguir em todos os livros, né? Todos eles falam que ou elas podem se evaporar rapidamente, ou as trilhas de condensação podem persistir e se transformar em nuvens cirrus. O próximo livro aqui é o Clouds of the World, é um livro de 1922. Temos aqui já algumas fotos de contrails. E aqui o que diz aqui, uma vez congeladas, as trilhas podem persistir por muitas horas e com a ação do vento se transformarem em nuvens horizontais. O próximo livro, Clouds and Weather, né, As Nuvens e o Tempo, é um livro de 1969 e ele afirma o seguinte: algumas vezes elas desaparecem rapidamente, e em outras ocasiões podem persistir por um longo tempo e se transformarem em cirrus ou autocúmulos. Mesmo tipo de afirmação que a gente tem visto. O próximo livro seria o Cloud Studies in Color. Esse é um livro de 1967. Já vemos aqui uma foto de rastros permanentes, né? E aqui nós temos a mesma afirmação, basicamente, né? De que elas podem se dissipar rapidamente ou durar por mais tempo no céu e se transformar em nuvens. Mesma coisa. Em 1963, vamos lá, ó, algumas fotos de rastros condensados e essa afirmação. Algumas vezes o ar é suficiente seco para elas evaporarem em minutos, ou podem durar muitas horas. Mesma afirmação, né? Em alguns momentos os rastros duram pouquíssimo tempo, ou seja, se dissipam instantaneamente, e em outros momentos duram muitas horas. E por fim, Cloud Study, né? O Estudo das Nuvens, um livro de 1957. E vamos ver o que ele afirma. Tá lá a data do livro, né? Para vocês verem bem. E já vemos ali as fotos dos rastros persistentes, né? E lá afirma o quê? E aqui diz que o vento pode levar o contrail a uma formação horizontal, né? E depois fala que pode cobrir o céu transformando-se numa nuvem cirrus, né? As trilhas podem ser muito persistentes, é isso que está dizendo o livro. Então nós temos aí uma pilha que remonta toda a literatura de estudo de nuvens, né, em mais de 70 anos, versus o que temos na internet. Você decide agora, né, se você vai acreditar num boato de internet ou em toda a literatura de estudos de nuvens dos últimos 70 anos. Bem, então o que a gente observou é que existe aí vasto material, né, uma literatura científica que beira 70 anos, e aonde se descreve em cada um dos livros, se descreve a mesma situação, que os rastros de condensação gerados por aviões comerciais, por aviões a jato, podem sim persistir no céu, e com a ação do vento podem se transformar em nuvem cirrus stratus ou nuvem cirrus, né? Isso aí é o que mais foi batido em cada um daqueles livros. E é o que nós vamos ver agora nas filmagens feitas a seguir. E nesse pôr do sol aqui nós temos uma oportunidade boa de conhecer essa nuvem que estamos vendo, chamada Cirrus fibratus, né? Essa nuvem toda. No caso, o interessante desse vídeo é que não estamos diante de uma Cirrus fibratus natural. Essa Cirrus fibratus ela foi originada pela passagem de um avião comercial. Bem nessa região aqui nós temos uma aerovia comercial que passa aqui pela região da capital de Santa Catarina. Então é
comum aviões passando nesse sentido e deixando trilhas de condensação permanente. E com a ação do vento, essas trilhas de condensação se espalham pelo céu, formando nuvens cirros, na maioria dos casos, nuvens cirros fibratos, às vezes cirros vertebratos também é comum, mas no caso aqui estamos diante de uma cirrus fibratus dessa bem alongada, né? Pode-se dizer até que poderíamos colocar ela na classificação cirrus undulatus, devido ao padrão de ondas, né, escalonado. Mas eu acho que essa nuvem em especial ela fica mais bem classificada se for denominada como uma cirrus fibratus. Aí é que vem o X da questão, né? A teoria vigente que se encontra na internet é de que essas cirrus fibratus aqui, na verdade, seria uma nuvem química originada de um rastro químico deixado por um avião clandestino, né, em função de uma operação conspiratória de pulverização global e manipulação climática. Então seria um avião clandestino. Mas o interessante observar é que se nós procurarmos na literatura científica, né, nos registros que já estão aí nos anais da humanidade, se procurarmos os registros da literatura científica, vamos observar que a transformação de rastros de condensação em nuvens cirrus, em tapetes de nuvens cirrus, é algo bem conhecido na literatura. Nós temos aqui fotos, o que vocês estão vendo aí no vídeo, estou colocando para vocês aí, são algumas fotos de alguns livros de clima e meteorologia física, onde os peritos mostram que aviões podem originar sim trilhas de condensação permanente, e essas trilhas de condensação permanente em muitos casos se dissolvem pelo céu, se transformando em nuvens cirrus, como estamos vendo aqui neste caso. Então a literatura vai provar esse tipo de coisa. Não se trata de um avião liberando produtos químicos dentro de uma conspiração global de manipulação climática. Trata-se de fato da condensação permanente gerada por um avião comercial, e essa condensação permanente, esse rastro de condensação permanente, com a ação do vento vai se transformar numa nuvem cirrus. Ali nós temos o processo acontecendo, na verdade, né? Aqui nós temos alguns rastrinhos deixados por aviões, e essa nuvem que vocês estão vendo aqui também é um tapete de cirrus stratus, ou um tapete de cirrus, né, originado de um rastro de condensação deixado por um avião. Esse é um processo que já está catalogado nos anais das ciências há mais de 30, 40 anos. Então, é algo bem conhecido. Bom, gente, então vamos entrar nesse novo tópico aqui, né, que é o tópico ciência dos rastros de condensação. E acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa ideia de que ou você tem um rastro curto de condensação de água, ou um rastro longo de químicos oriundos de uma conspiração global de manipulação climática. Só existem essas duas opções, né? E, na verdade, os rastros de condensação eles se comportam de uma forma muito mais complexa. Esse assunto, condensação atmosférica, ele é vasto, ele abrange uma série de circunstâncias, de forma que essa ideia de que ou você tem rastro curto ou rastro longo, ou só esses dois, isso é muito precário. É de fato um universo complexo, e a gente tem que ter primeiramente claro que os aviões que geram rastros de condensação, primeiramente são aviões a jato, com turbinas a reação, né? Esses aviões eles necessitam estar a uma altitude de 10 a 12 mil metros de altura, é a região de voo de cruzeiro. É somente em voo de cruzeiro
a uma altitude de acima de 10 mil metros de altura que os aviões, dependendo das condições climáticas naquela região, eles podem gerar trilhas de condensação ou não. O que faz com que a trilha de condensação ocorra, né? O que faz é a temperatura violenta do qual os gases são expelidos pela turbina, né? Os gases de escape, né, ou de escapamento, que na verdade são basicamente vapor d'água, ao entrar em contato com a atmosfera, que naquela região superior do céu se encontra a cerca de menos 40 graus de temperatura, né? Ou seja, aquele gás de vapor d'água sai das turbinas em uma temperatura altíssima. Em questão de segundos, ele é convertido a menos 40 graus, se transformando em partículas de gelo, né, cristais de gelo. Os rastros de condensação gerados por aviões em altitude de cruzeiro, eles são compostos por cristais de gelo, o mesmo material do qual são compostas as nuvens que se formam nessa altitude do céu, né, que é, como a gente já viu nas partes anteriores do vídeo, né, daqueles 3 níveis que nós temos a divisão do nosso céu. O nível superior, o terceiro nível, é onde se formam as nuvens cirrus, cirrostratus, cirrocúmulos, e é onde trafegam os aviões comerciais em altitude de cruzeiro, gerando as trilhas de condensação. Quando que essas trilhas são geradas? Porque tem momentos que o avião comercial passa em altitude de cruzeiro e não gera trilha. É aí que está a questão. Quais são as condições necessárias para o surgimento das trilhas persistentes, no caso, né, as trilhas que são ditas chemtrails? Bem, é nos dias quando essa região mais alta do céu está saturada, existe lá uma quantidade grande de umidade, existe uma saturação naquela região, é nesses dias que se formam as nuvens cirrus, né? Tem dias que essa região do céu está limpa, está seca, está limpa, não se encontram nuvens ali. Mas tem dias não, que são os dias característicos de nuvens de terceiro nível, que são as nuvens de nível alto. Cirrostratus e cirrocúmulos, né? As 3 básicas. São nesses dias, quando estas nuvens estão presentes no céu, é que é mais fácil de se ver a presença de rastros de condensação permanente. É claro que você pode até ver o rastro de condensação permanente surgir em dias de céu azul. Mas normalmente o que você vai ver é que é principalmente nos dias de nuvens cirrostratus, não é nem cirrus, nem cirrocúmulos. São nos dias de cirrostratus que você vai ver as condições propícias à formação de rastros de condensação permanente. As nuvens cirrostratus é aquela nuvem fina que se derrete pelo céu na forma de um véu, né? É um véu que se estende pelo céu inteiro, formando uma neblina que vai gerar os halos solares. É neste tipo de condição, né, quando o céu está saturado de umidade, essa umidade sendo convertida em cristais de gelo, e assim o céu coberto de nuvens cirrostratus, é que nós vemos os aviões comerciais gerarem as trilhas de condensação permanente. Os estudos sobre o comportamento dos rastros de condensação oriundos de aviões a jato é um estudo vasto que possui aí algumas décadas já de desenvolvimento, está inteiro impresso na literatura científica sobre nuvens. Então, a gente tem que desconstruir essas ideias totalmente baseadas em senso comum, totalmente errôneas, do que sejam rastros de condensação. Uma coisa é a visão do leigo, que olha para o céu, vê um avião soltando um rastro curto, vê um avião soltando um rastro longo, não sabe a diferença de A ou de B e supõe coisas. Entra na internet, vê 1 ou 2 blogs e acha que está entendendo tudo sobre rastro de condensação, e não é. O universo da condensação atmosférica é vasto, necessita uma vida estudando essa ciência para compreender
as múltiplas formas na qual se manifestam os fenômenos de condensação atmosférica, né? E agora, a seguir nesse vídeo, a gente vai estar vendo alguns desses pontos, né? Estudando aí, aprofundando um pouco mais nesse assunto sobre condensação atmosférica, para a gente finalmente largar, né, os sofismas que envolvem o senso comum a respeito desse assunto. Bom, gente, então nesse próximo tópico aqui, dentro do eixo ciência dos rastros de condensação, a gente tem esse tópico aqui que é as trilhas falhadas, ou mais conhecido como on-off, né, ligado e desligado. É um dos assuntos mais básicos assim para quem está começando a conhecer a mitologia dos chemtrails na internet. Logo ela vai se deparar com aquela situação em que você vê um rastro e esse rastro tem falhas. Às vezes tem uma falha, às vezes tem mais de uma falha num rastro, né? Pontos em que o rastro para de se formar, e depois ele continua, aí continua e vai ficando um rastro falhado. O que vai se apresentar de início, a ideia que vai se apresentar de início é que ali existe um avião clandestino trabalhando dentro de uma mega, ultra, colossal conspiração global de manipulação climática. E esse avião clandestino possui ali um piloto, né, que é provavelmente pago e está envolvido de alguma forma com esse grande projeto de engenharia climática, né? E esse piloto ali ele teria o botão onde ele estaria ligando e desligando o rastro, né? Então ele liga, o rastro começa a sair. Ele desliga, o rastro para. Ele liga, volta a sair. Ele desliga, o rastro para. E começa a formar esse rastro falhado. A ideia seria essa, de que tem o on-off, né? O piloto que liga e desliga. Então é bem conhecido na internet, nós temos algumas fotos que vocês estão vendo aí. Fotos que mostram a área interna de aviões, onde mostra aquele painel com botões e você tem ali o botão on-off. Só que na verdade, todas as fotos desse estilo, né, de painel de controle com os botões e o on-off que tem na internet, na verdade todos são montagens. Não tem muitos, tem umas 5 ou 6 fotos dessa na internet. Umas são só piada mesmo, que a pessoa chega a colar com papel, é uma piada. E outras se reduz a computação mínima, efeitos de computação mínimo, assim, de edição de imagens, né? Bem simples o negócio. A verdade por trás dessa situação dos rastros falhados é a seguinte: é óbvio que não há um piloto ali clandestino, né, ligando e desligando. No próximo tópico, que é a aviação, a gente vai ver melhor essa questão de quais são os aviões que estão soltando as trilhas, né? E nós vamos ver que esses aviões são comerciais, possuem passageiros dentro e são brasileiros, tá? No caso do Brasil são brasileiros, né? Em cada país você vai ter os aviões comerciais das empresas daquele país trafegando no céu daquele país, né? Viagens interestaduais e gerando as trilhas de condensação permanente. Mas isso a gente vai ver mais além. Então, os aviões são comerciais, são de passageiros e quem dirige, pilota esses aviões são profissionais comuns da área da aviação. O seu José, o seu Francisco, o seu Pedro, são pilotos comuns da aviação que trafegam com aviões da TAM, da Gol, da Azul, aviões comuns de passageiros. E esses aviões é que estão gerando trilhas falhadas, no caso, né? Trilhas inteiras ou, no caso aqui, no nosso exemplo, as trilhas falhadas. O que acontece é o seguinte: as trilhas elas são falhadas não por existir um piloto dentro de um avião clandestino que liga e desliga, mas pelo simples fato de, na região superior do céu, aquela região do nível médio para o nível alto, ou seja, de 6 a 11, 12 mil metros de altura, que é aquela região superior, mais fria, né, com temperaturas baixíssimas, beirando menos 30, menos 40 graus, região de formação de nuvens cirros, e nuvens, no geral, nuvens formadas por cristais de gelo, né,
É nessa região que nós temos, como já vimos, a formação dos rastros de condensação permanente das nuvens cirros. O que acontece é que o céu nessa região ele possui diferentes saturações. A umidade nessa região do céu ela se espalha por essa região de forma desuniforme. Não é de forma uniforme, mas é de forma bolsões, é como se fossem bolsões de umidade que oscilam, tá? Essa umidade na alta atmosfera, ela oscila com as correntes de vento que passam pelos vãos e uma série de outros elementos atmosféricos que fazem essa umidade oscilar. Ela não é 100% homogênea lá em cima. Então, o que acontece? Você tem, numa área de alguns quilômetros, por exemplo, você tem vários pontos falhados na própria densidade, na própria saturação da umidade naquela região, você tem pontos falhados. Você tem ali uma região instável, uma região não uniforme, seria, né? Então, quando o avião passa por essa região, quando ele passa pelos bolsões, pelas regiões de maior umidade, a condensação se sustenta. Ou seja, se a região é muito seca, a condensação ela pode nem se formar, ou ela pode se formar e se diluir rapidamente, que são as contrails curtas, né? Mas em certas regiões mais saturadas, a condensação ela se torna permanente, né? E vai se tornando permanente, e o avião vai indo. Quando ele sai daquela região, daquele bolsão mais saturado, passa por uma zona neutra, não se forma mais a condensação. Ela para abruptamente. E o engraçado é que é abrupto. São pontos assim em que você vê a condensação acontecendo, de repente ela para abruptamente e depois continua, e depois para novamente abruptamente. E você vai vendo, na verdade, o rastro ele está deixando para nós claro uma coisa que estava invisível no céu. Sem a presença do rastro, você olha um céu todo transparente, você não vê a umidade, a saturação. Mas quando aquela trilha, o avião passa ali e força a condensação na região, ele força a formação de nuvens, tá? Porque as trilhas de condensação permanente são nuvens cirros forçadas, né? Induzidas pela passagem do avião. Ele nos revela dessa forma as regiões de bolsões e de diferentes saturações na região superior do céu. O rastro revela para nós esse cenário, né? Ele, na verdade, é como se fosse um termômetro, um indicativo, né, de como oscilam a umidade e a saturação nas regiões superiores do céu. Bom, gente, então agora realmente chegamos num ponto central nessa apresentação, um dos temas mais centrais, mais polêmicos em relação aos chemtrails, né? Que se resume a um fenômeno conhecido como condensação aerodinâmica ou condensação deaerodinâmica. Ao mesmo tempo que iremos explorar também um vídeo que é o vídeo mais usado para afirmar a existência da teoria dos chemtrails. É o vídeo mais popular na internet, é basicamente o vídeo que estourou com essa questão dos chemtrails na internet. É o vídeo mais acessado e é aquele famoso vídeo que vemos a cena de um avião planeando, né, em altitude de cruzeiro, e ele está sendo filmado por detrás por um outro avião, e nós vemos esse avião liberando, parece que ele libera em certos momentos uma névoa para trás. É uma condensação que não se origina exatamente das turbinas como nós vemos nas condensações de escapamento comuns. É uma coisa estranha, parece que de todo o perímetro da asa é como se uma neblina, uma névoa, em certos momentos ela surge e desaparece, né? Dando a impressão de que talvez o avião estivesse ali aspergindo, né, aquela história do on-off, né, ele liga e desliga a pulverização. Então a gente vê aquela neblina falhada que vai se formando atrás do avião. É um dos vídeos mais conhecidos. E na verdade,
estudando mais a fundo a questão da condensação aerodinâmica e desse vídeo, a gente vai ver que tudo não passa de um mal-entendido. E, bom, a começar pela explicação da condensação aerodinâmica, né? Depois eu volto no vídeo. Condensação aerodinâmica é um fenômeno físico atmosférico, é um fenômeno atmosférico que acontece quando o avião em alta velocidade atrita com o ar, né? Ali, quando o ar passa pelaquela região da asa, acontece ali um fenômeno de aceleração e desaceleração, e aquele ar ali ele entra em alta pressão e depois ele reduz para uma pressão muito baixa. Imaginem isso, é um fenômeno de alta e baixa pressão. O ar ele entra em alta pressão na asa e ele sai atrás da asa em baixa pressão. Esse fenômeno de você pegar um gás, colocá-lo em alta pressão e depois reduzi-lo a uma baixa pressão em alta velocidade, origina daí um fenômeno físico conhecido como condensação. É uma condensação gerada pela brusca redução de pressão em um dado gás. Ou seja, se você tem um gás em alta pressão e você reduz esse gás para uma pressão baixa em alta velocidade, você vai gerar condensação. E é isso o que acontece em diversos casos no mundo da aviação. Nós temos essa fotos que vocês estão vendo aí, são as fotos da condensação aerodinâmica gerada por aviões em altitude de cruzeiro. Nós vemos este contrail, mas não é um contrail comum, é um contrail de aerodinâmica. É um contrail gerado pelo atrito da fuselagem com a atmosfera, e não um contrail gerado pelas turbinas através da combustão. Observe que nessa foto aí nós vemos que a condensação ela é gerada em todo o perímetro da asa, né, em função do atrito de todo o corpo do avião com o céu, gerando esse efeito de uma neblina que se estende por trás, né, não é um contrail comum de escapamento, mas um contrail diferente, né, como uma neblina, e em que na maioria dos casos acontece o fenômeno óptico, o fenômeno iridescente, como nós já vimos nos vídeos passados, quando trabalhamos a meteorologia física. As nuvens que se formam em altitude de cruzeiro, na altitude superior do céu, né, de 9 a 13 mil metros de altura, é naquela região onde nós vemos a formação de nuvens, cirrus-stratus, cirrocúmulos, e elas são feitas diferentemente das nuvens inferiores. Estas nuvens de grande altitude são formadas por cristais de gelo. E esses cristais de gelo ficam numa angulação que, dependendo do ângulo que os raios de sol batem nessas partículas, elas vão gerar os fenômenos iridescentes, como os halos solares, as nuvens iridescentes, sundogs, né, parelhos, e os arco-íris formados nas condensações aerodinâmicas. Estes aviões que geram a condensação aerodinâmica ao atritar com o ar, é ali que nós vemos fenômenos iridescentes acontecendo. Isso é muito comum, tá? É um fenômeno físico natural. E agora vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada num vídeo que eu elaborei. Eu elaborei um vídeo interessante aqui que mostra para nós, através de um experimento caseiro comum, como que funciona a condensação através da alta e baixa pressão. Vamos dar uma assistida nesse vídeo. Bom, gente, então eu bolei essa experiência aqui para demonstrar como é que funciona a formação de nuvens, né? A formação de condensação a partir do que? Da diferença de pressão brusca, né? Da mudança brusca de pressão. Isso é um fenômeno da física conhecido, né? Muito fácil de ser experimentado através de um simples experimento com uma bomba, né, adaptada com uma rolha na ponta, uma bomba de encher pneu de bicicleta, álcool e uma garrafa PET. Somente com esses itens você pode demonstrar como é que funciona, né, a formação de condensação através da brusca mudança de pressão. Então, como é que funciona? Quando você tem uma pressão muito alta,
e você reduz essa pressão em alta velocidade, né, uma redução de pressão muito violenta, de alta pressão para baixa pressão, num ambiente carregado de umidade, você vai ter então a formação de condensação, devido a essa queda brusca na pressão, ou seja, mais pressão, mais temperatura. Menos pressão, menos temperatura. E quando existe essa mudança brusca de temperatura e essa queda de pressão violenta num ambiente com umidade, né? Se for um ambiente seco, isso não vai acontecer nada, mas num ambiente com umidade, você vai ver a formação de condensação surgir, né? Então a gente pode ver claramente. Como é que se faz? Você pega uma tampinha de álcool, e joga na garrafa. Esse álcool aqui você tem que chacoalhar. Para quê? Para ele evaporar e nós simularmos o que? A umidade do ar, né? O álcool serve para criar umidade. Lá no céu a gente já tem a umidade natural da atmosfera, então não há necessidade. Eu vou botar só um pouquinho mais. Mas aí aqui, ó, a gente dá uma boa chacoalhada. O álcool vai evaporar aqui dentro da garrafa e vai formar uma espécie de umidade, né? E agora, simplesmente, né, nós temos que bombear para aumentar a pressão dentro da garrafa. Então nós vamos ter alta pressão dentro da garrafa e aí eu vou tirar a rolha. Quando eu tirar a rolha, a alta pressão vai se transformar em baixa pressão, vai haver uma brusca mudança de pressão, né? E essa brusca mudança, ó, ali, ó, essa brusca mudança gera a condensação dentro da garrafa. Se eu botar a rolha e voltar a aumentar a pressão, você vê que o gás, né, a condensação, ela automaticamente se vai, ó. Viram? A condensação desaparece novamente. E a hora que a rolha escapar, a condensação surge novamente, porque é da alta pressão para a baixa pressão que nós temos o fenômeno de condensação. Vamos ver, ó. Viu? Tá aqui, ó, formação de condensação a partir da brusca mudança de pressão. É disso que se trata esse fenômeno da física. E só fazendo um adendo aqui, a condensação de aerodinâmica também é muito comum, não só em aviões, como a gente tem visto até agora nessas imagens que vimos, né, em aviões em altitude de cruzeiro, aviões comerciais em altitude de cruzeiro, originando rastros de condensação aerodinâmica através do atrito da fuselagem com o ar, né, ocasionando esses fenômenos iridescentes de cores também. Bom, isso é o que a gente viu até agora. É a condensação aerodinâmica acontecendo em aviões comerciais em altitude de cruzeiro. Mas a condensação aerodinâmica ela também é muito conhecida em outros fenômenos da aviação, como por exemplo em torno dos caças, né, aviões supersônicos. Os aviões supersônicos, quando alcançam a barreira do som, ultrapassam a barreira do som, eles causam um estrondo chamado de boom. E ali acontece um fenômeno de alta e baixa pressão também, no qual condensa-se o ar, né, formando a condensação de aerodinâmica. A mesma coisa acontece com os caças.
E também, o mais impressionante de tudo, a gente pode ver a condensação aerodinâmica até em aviões movidos a hélice. O próprio movimento da hélice, ao cortar o ar, também gera fenômenos de condensação de aerodinâmica, só que em formatos circulares, o que é muito interessante, é mais raro, né? Provavelmente você que está vendo esse documentário nunca tinha visto essas fotos que você está vendo exatamente agora. E para finalizar essa questão da condensação aerodinâmica, eu gostaria agora de voltar naquele vídeo que eu havia dito no início, né, dessa apresentação aqui da condensação aerodinâmica, o vídeo que a gente viu que era um dos vídeos mais acessados, um dos vídeos que é a base, basicamente, disso que se chama a teoria dos chemtrails, né? Esse vídeo ele é utilizado por todos os blogs, sites, grupos e pessoas que afirmam a existência de uma conspiração global de engenharia climática através da dispersão de aerosóis na alta atmosfera. Todos utilizam este mesmo vídeo como um exemplo cabal e real de pulverização de aerosóis. A verdade, como nós podemos ver claramente depois de toda essa apresentação, é que aquele vídeo ali trata-se de uma condensação de aerodinâmica genuína. Nós vimos várias fotos, toda a explicação que vocês acabaram de acompanhar, e aquela imagem ali é claramente por A mais B um avião em altitude de cruzeiro gerando rastros de condensação de aerodinâmica, tá certo? Inclusive, eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Esse vídeo aí, ele foi adulterado. O vídeo, existe o vídeo adulterado, que é o que vocês estão vendo aí. Eu tirei a foto, tá, da página do Facebook, onde se encontra esse vídeo com o título ali original, título conspiratório, né? O vídeo que ele foi adulterado, eles colocaram alguns efeitos em cima para dizer que seria um avião soltando chemtrails. Só que o que eu fiz? Eu encontrei na internet a versão original, o vídeo original, sem nenhum efeito de edição, né, a filmagem pura. E o mais interessante é que a pessoa que postou este vídeo, ela deixou um comentário. Na verdade foi o seguinte, a pessoa que postou o vídeo foi um indivíduo que estava fazendo parte de uma operação de aviação onde haviam 2 aviões voando de forma uniforme, né, em formação. E o avião de trás, o rapaz que estava no avião de trás pôde filmar o avião da frente no momento em que ele estava gerando a trilha de condensação aerodinâmica. Esse rapaz que filmou, fez essa filmagem, ele é entendido de aviação, inclusive está dentro de um avião. Entendido de aviação, e já conhecendo a febre dos chemtrails na internet, o cara resolveu jogar o vídeo só para pegar trouxa. Ele falou assim, vou jogar esse videozinho aqui na internet só para ver os conspiracionistas dos chemtrails dando pulinhos de alegria e utilizando o vídeo como mais uma prova para os chemtrails. O cara foi esperto, ele fez de brincadeira mesmo, ele quis tirar onda com as centenas de, talvez milhares de chembelievers, né, de chemtrails neuróticos que existem aí pelo mundo, acreditando que existe realmente essa mega operação clandestina global de pulverização. O cara pegou, ele já viu essa brincadeira na internet, ele falou, vou botar fogo na lenha na fogueira, né? Vou botar lenha na fogueira aqui, e aí vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês o comentário que estamos aqui diante do vídeo original, vocês estão vendo a foto aí, o título é The Original KC-10 Spreading Chemtrails Spoof Video. É o vídeo original que mostra que não se trata de chemtrails, e inclusive a própria pessoa que postou escreveu um comentário em inglês aqui que eu vou traduzir para o português para a gente poder estar lendo. Olha só, o que o rapaz escreveu. Abre aspas. Agora o rapaz falando, hein, ó. Este é um vídeo não adulterado, original, que começou toda a confusão. É completamente autêntico e não foi utilizado nenhum truque de câmera. É simplesmente um par de KC-10 em formação e que o áudio que você ouve somos apenas nós zombando de todos os conspiracionistas de chemtrail. Eu sabia que quando eu postasse o vídeo
este seria rapidamente pego pelos ativistas de chemtrails. Sim, os rastros têm uma forma estranha de começar e parar, mas que é facilmente explicado pela física. Não é diferente do que as nuvens lenticulares que se formam sobre uma montanha ou o nevoeiro que flui de um congelador aberto. Então, pare de ser tão crédulos, crianças. Há coisas verdadeiramente ruins no mundo, mas isso não é uma delas. Fecha aspas. Ou seja, o rapaz falou aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Essa imagem pode ser facilmente explicada pela física, né? Inclusive, acabamos de dar essa explicação, trata-se do fenômeno da condensação de aerodinâmica, totalmente comprovado isso. Então, o próprio vídeo, o original, foi postado por um rapaz que está tirando onda dos fanáticos em chemtrails, né? O principal vídeo, o vídeo que solidificou toda essa história na internet, é uma mockery, né? É uma tiração de sarro. Paciência, né? Fazer o quê? Bem, vamos lá. O próximo item que vamos trabalhar aqui é chamado de alijamento. Tá certo? Então, assim, ó, o alijamento muitas vezes é confundido, pode ser confundido a olho nu, né, com uma espécie de condensação, um contrail. Mas, na verdade, o alijamento trata-se de uma questão completamente distinta. O que é alijamento? Alijamento é a liberação de combustível pela aeronave. Tá? Um procedimento comum, um procedimento que qualquer pessoa que trabalhe na área da aviação ou que conheça um pouco de aviação sabe que no universo da aviação comercial, que é a que lota os nossos céus hoje em dia, né? Grande parte da aviação atualmente é a aviação comercial, é o grande centro. E é um procedimento tradicional utilizado por pilotos em quase todos os voos. Hoje em dia é uma coisa habitual você fazer o alijamento, que é o quê? Por certos motivos operacionais, às vezes o piloto ele se vê na necessidade de liberar certa quantidade de combustível em excesso. Às vezes você vai fazer um pouso de emergência, não é interessante que o avião esteja com excesso de combustível, ou por diversos outros motivos de segurança. O avião ele não pode pousar com tantos litros de combustível acima do permitido. Então, normalmente, por exemplo, um avião ele vai sair dos Estados Unidos e ir para a Europa. Mas no meio do caminho, ele, por algum motivo, tem que voltar. Claro que se ele fosse até a Europa, ele chegaria lá já calculado com o combustível correto para ele fazer a aterrissagem. Mas vamos supor que ele tem que voltar para o seu aeroporto de origem pouco depois de ter saído. Ele vai ter que, antes de fazer a aterrissagem, ele vai ter que fazer o alijamento, liberar o combustível em excesso para poder fazer o pouso com segurança. Isso aí é uma normativa que existe dentro da aviação. Não se pode, é proibido uma aeronave aterrissar com certa quantidade de combustível além do permitido por essa legislação. Então, a gente vê que o alijamento tem sido uma das questões que mais tem sido colocadas na internet como sendo chemtrails, né? Dispersão deliberada de produtos químicos na alta atmosfera dentro de uma conspiração global de eugenia ou geoengenharia, né? Isso é muito colocado na internet. As pessoas colocam o tempo todo na internet fotos e filmagens de aviões fazendo o alijamento, dizendo que aquilo são chemtrails, tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês isso. Não são chemtrails, isso se trata de alijamento. E já é o que eu mais recebo em todos os grupos de chemtrails que eu tenho na internet. O que eu mais recebo são postagens de alijamento, operações de alijamento, fotos de alijamento, onde a pessoa afirma que aquilo são chemtrails. Então as pessoas elas não captaram ainda, não conseguiram ainda diferenciar uma mera operação da aviação cotidiana de possíveis dispersões sérias, né, de químicos e tal, que até agora eu não vi.
até agora na internet, depois de toda essa enxurrada de desinformação e má interpretação de fenômenos, quando você vai tentar encontrar de fato um avião que realmente esteja liberando produtos químicos dentro de um tipo de operação científica, de engenharia e tal, você não encontra. Todos os casos, como o Hércules, a gente vai ver os outros casos, né? O caso do Hércules para incêndio, o caso do alijamento, o caso dos vórtex, o caso de todos os casos que são apresentados na internet, que se assume serem chemtrails, de fato não são. E o alijamento é mais um desses casos. Bom, gente, o próximo item aqui é um dos mais interessantes até, na minha opinião, que são os vórtices, ou também conhecido como vórtex. Uma certa data aí surgiu na internet um vídeo que é esse que vocês estão assistindo aí, onde esse avião ele vem fazer a sua aterrissagem, né? Ele vem fazer o pouso e existe esse rastro que vai sendo solto pelo avião. O avião gera 2 rastros que vão se estendendo pelo céu. E o que colocaram na legenda desse filme foi o seguinte: piloto de um avião comercial esqueceu-se de desligar o mecanismo de pulverização de rastros químicos quando fez a aterrissagem do aparelho, ficando patente a pulverização enquanto se aproximava da pista. Ou seja, o vídeo foi jogado na internet como sendo um avião soltando chemtrail, um piloto que teria se esquecido de desligar o aparelho, né, na hora do pouso. Esse vídeo foi uma febre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo todo este vídeo virou uma febre, como uma possível prova de chemtrails, né? Claro que não. Esse vídeo trata-se de um fenômeno chamado vórtex, extremamente conhecido no mundo da aviação, um fenômeno que nem é mistério, ele é banal. Na maioria dos lugares com temperatura baixa e às vezes em meio a nevoeiros, quando o avião vai fazer a aterrissagem, ele gera este fenômeno de condensação, tá? Diferente do contrail comum que a gente vê no céu, diferente da condensação aerodinâmica que vimos no vídeo passado. Esse é um terceiro fenômeno de condensação gerado por um fenômeno chamado vórtex. E o que é um vórtex? Bom, o vórtex é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam um padrão circular ou espiral. São movimentos espirais ao redor de um centro de rotação. Ele surge devido à diferença de pressão de 2 regiões vizinhas. Quando isso ocorre, o fluido tende a equilibrar o sistema e flui para esta região, mudando, eventualmente, a direção original do escoamento. E com isso gera-se a vorticidade, né, ou vórtex. Eles são encontrados nos mais diversos locais da natureza, como correntes circulares de águas vindas das marés conflitantes, como quando se mexe uma xícara de café, furacões, tornados ou efeitos de ponta de asa, que no caso são os que nós vamos ver aqui, né, sobre a aviação, conhecido como efeitos de ponta de asa. Este último é muito estudado pela indústria aeronáutica, pois sua geração aumenta o arrasto da aeronave. Esse efeito recebe o nome de arrasto induzido e é minimizado pela presença de empenamentos, que dificultam o deslocamento de ar. É um fenômeno que se faz presente normalmente durante a aterrissagem de aeronaves.
Uma outra questão que intriga muitas pessoas, mas que nem vou gastar muito tempo aqui falando, porque é uma coisa simples. Nem sequer trata-se de um fenômeno atmosférico, de condensação, nem nada. Que é a questão do rastro triplo. As pessoas colocam às vezes na internet, né, postagens mostrando aviões soltando rastros de condensação, só que em vez de 2 rastros, são 3 rastros. E as pessoas afirmam que, por serem 3 rastros, estaríamos diante aí de algo bizarro e poderia ser os chemtrails, porque os aviões comuns deixam 2 rastros e aí nós temos 3. Isso daí é uma coisa muito boba, porque tem a ver com o número de turbinas do avião, né? Um avião com 2 turbinas gera 2 rastros. Um avião com 4 turbinas, que são aviões maiores, aviões comerciais maiores, geram 4 rastros. E aí as pessoas, claro, falam, 2 turbinas nós conhecemos, 4 turbinas também conhecemos. Agora, como que pode o rastro triplo, um rastro com um avião que gere 3 rastros, nem 2 nem 4, mas 3? É simples, claro, são aviões com 3 turbinas, eles também existem. Não são muito conhecidos, não são muito vistos, porque na aviação comercial de passageiros não é costume usar o avião com 3 turbinas. Usa-se mais com 2 ou com 4. Os aviões de 3 turbinas são muito utilizados na aviação comercial de logística de mercadorias, ou seja, o universo todo da aviação comercial que trabalha com entrega de transporte de mercadorias e não de pessoas. É muito conhecido neste ambiente aviões que possuem 3 turbinas e que geram 3 rastros de condensação, sendo esse rastro permanente ou efêmero. São 3 rastros porque são 3 turbinas. É nesse mesmo caso que nós vemos também as pessoas afirmarem que viram aviões sem janela, aviões sem identificação e sem janela, transitando e gerando rastros triplos, no caso. E afirmando que, por não terem janelas e por não terem identificação, seriam aviões clandestinos da geoengenharia global. Não, de fato, os aviões que são vistos por aí circulando sem janela e sem logomarca são aviões de transporte de mercadorias que não necessitam de janelas, tá? Porque não transportam pessoas e muitas vezes suas logomarcas não são tão chamativas e coloridas como as dos aviões de passageiros, né? São aviões mais discretos porque não há necessidade nenhuma de estética para eles. São aviões que trabalham só com transporte de mercadorias. Isso é bem conhecido também. Então, sobre esse caso, acho que eu nem não vou me alongar muito, não. O rastro triplo, e quando você vê um avião por aí sem janela, sem identificação e soltando um rastro triplo, você está diante provavelmente de um avião de transporte de mercadorias.